Gente, se prepara para uma daquelas constelações assim que vai tocar seu coração, sabe? Essa constelação sobre autismo. Uma mãe de 2 meninos gêmeos, um deles autista, quer constelar, quer entender porque ela sofre demais com o autismo do seu filho. Ok, então a gente fala, bom, então tá bom. Então vamos começar a olhar, ver sobre o que esse autismo conta, porque esse é o nosso olhar, tá? Qualquer questão na família, a gente vai falar o que essa questão está trazendo à luz. É isso que a constelação vai fazer. E aí, eu vou colocar ela e o marido aqui. No momento em que eu coloco ela e o marido, quando eu coloco ela no campo, a água parece um mar, assim. Isso mostra a realidade do campo dela. E aí, quando a água começa a fazer assim, ó, você já fala, aí tem uns assuntos sérios, né? E aí, na hora que quando eu coloco ela, ela faz assim, ó. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa no seu parto? Aconteceu alguma coisa nos primeiros anos da sua vida? Porque quando você entra no campo, você já mostra que nos primeiros anos da sua vida aconteceu alguma coisa muito séria, muito... O que aconteceu? Ela, não aconteceu nada no meu parto. Eu falei, nem nos primeiros anos da sua vida, nada? Ela, não. E aí, enquanto eu tô conversando com ela, então ela entrou, fez vum. E aí, ela e o marido se viram pra cá. Então, eles entram e de repente eles começam a olhar para trás. Contando também que a dinâmica familiar deles acontece de acordo com algo que tá lá para trás que precisa ser resolvido. Só que ela tava aqui. E aí, os dois começam, eles se viram e eles vão olhando assim, ó, para trás e se afastando. Eu falei, não, para ela, tem alguma coisa aí, porque... E fui mais ou menos explicando essa dinâmica que eu tô explicando aqui para vocês, que eu também já tô ensinando vocês como é que faz, né? Porque eu sei que tem bastante constelador que me segue e fala, você não pode fazer uma supervisão, alguma coisa. Eu tô pensando um jeito, enquanto eu não sei, eu vou ensinando aqui. Aí, o que acontece, gente? Ela olha assim, eu falei, mas o que foi? Ela falou, aconteceu uma coisa quando eu tinha 5 anos. Morreu a mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe não, a irmã da minha mãe. Aí eu falei, é? E ela morreu do quê? Eu falei, bom, já achamos, hein? Já achamos o fio. Morreu do quê? Vai ouvindo. Ela morreu assassinada. Aí eu coloco os filhinhos dela. Então, esse aqui é o primeiro que nasceu. Os dois são gêmeos, mas um sai primeiro, né? Esse aqui é o primeiro que nasceu. Não, acho que eu pus errado, porque eles estavam assim, o pai pra cá mesmo. Esse vem para o pai. E esse, que é o que tem o autismo, vem para a mãe. E aí eu coloco a mãe dela e a irmã dela. E falei, mas ela morreu do quê? Morreu assassinada. Por quem? O marido dela assassinou ela. Colocamos o marido. E aí o que acontece aqui? Vem pra cá a mãe e o tio assassino se conecta ao menino e depois isso aqui vai acontecer assim. Então, o que acontece com esse casal de gêmeos, esses meninos corajosos? Quando chegam no sistema, eles tomam para si a tragédia do sistema. Um representando a tia assassinada e um representando o tio assassino. Esse casal tinha 4 filhos. A mãe dela, a avó, era muito próxima da tia. Esses 4 filhos, quando entram no campo, vão aqui para a mãe. Essa mãe se vira para eles. O que acontece aqui? E aí se torna uma questão aqui que é... Eles vão se mexendo e se colocam aqui, ó. Vou virar para você poder ver. Aqui, ó. Olha aqui. Esse menino no autismo representando o tio, a não comunicação, a ruptura. Então, o que aconteceu no momento dessa tragédia? A mãe da cliente rompeu completamente com essa história. O marido fica aqui meio que
sem entender essa situação. E aí o que acontece aqui, ó? Primeiro, a história desse assassino, desse tio, porque uma coisa, gente, é um assassino da rua, outra coisa é quando o assassino é o tio. São duas questões importantes, porque quando o assassino vem da rua, ele vai ter que ser incluído, só que é uma outra intensidade afetiva, diferente quando é o próprio membro da família que é excluído. Então, aqui que a gente vai entender aqui, esta criança, através do seu autismo, ele não consegue se comunicar. Quem é que não conseguia se comunicar? Esse tio. Por quê? Olha o que aconteceu. Esse tio, numa briga de ciúmes, acabou dando uma facada nessa tia, e aí essa tia morreu. Essas crianças ficaram com ele e com a irmã. Quando saiu a sentença dele de que ele seria preso, ele foi lá e se matou. Então, e aí segue a família como se nada tivesse acontecendo. O que acontece? Uma criança toma a questão da tia e a outra criança toma a questão do assassino. E essa mãe dividida aqui no meio, porque ela acha que porque ela acaba cuidando mais dessa criança, essa aqui se sente injustiçada. Por quê? Porque está carregando a injustiça da tia. Então pensa numa constelação, essa moça preciosa chorando, chorando, chorando. Por quê? Qual que é o sentimento de uma mãe? Se coloca no lugar dessa mãe. Não é justo, né? É assim que pensa uma mãe. Mas o que a gente não compreende, gente, é que o amor é maior que tudo isso, sabe? E quando uma criança chega num sistema, ela chega assim falando gente, isso aqui não pode ficar mal resolvido, a gente tem que tratar essa questão para que a nossa família seja forte. E aí a criança vai lá e toma para si aquele assunto. Então aí na constelação dela, foi a conversa dela com esse tio. Tio, eu te vejo, eu vejo a sua dor. E ela falando, ela praticamente não saía a voz dela, igual do filho, né? De tanta dor que tinha ali. E ela falando, quanta dor você causou para nossa família. Mas agora eu vou ser a sua voz, para que o meu filho possa ter a voz dele de volta. E aí ela tomou para si esse entendimento de restabelecer a conexão, ir lá visitar essas crianças aqui, ajudar a mãe a ir visitar essas crianças, restabelecer essa comunicação para que essas duas crianças aqui, ó, possam ser livres dessa missão e seguir o seu caminho. Então, quanto mais ela verbaliza essa dor, quanto mais ela olha para esse tio, quanto mais ela traz o assunto à tona, ela libera essa criança desse autismo, de estar preso num lugar como esse tio estava. Então, esse autismo dessa criança ele estava representando o tio excluído da família e que se suicidou por conta de toda essa dor não falada. Então, foi uma constelação muito difícil para ela, porque ela praticamente não conseguia falar de tanto que ela chorava, por duas questões, por reviver a dor e pelo sentimento de injustiça dos seus filhos estarem tomando para si essa questão. E aí, quanto exigiu dela maturidade, né, de olhar e entender que as crianças, quando chegam num sistema, tomam para si as questões do sistema, porque o amor da criança é um amor cego, é um amor que está a serviço, é um amor que quer servir ao clã. É um grande amor. Eu falei, então você agora vai ter que conversar com seu filhinho, abraçar ele e falar, filho, que coisa linda que você fez. Mas agora a mamãe pode fazer isso por você. Pode deixar que eu vou ser a voz do tio. E aí essa criança poder ir encontrando essa voz dela. Então é um processo, né, gente, de desemaranhamento que não acontece só aqui na sessão. Começou na sessão, mas que ela vai dar continuidade aí na história dela.